Então, Léo, o primeiro ponto que eu queria ver contigo, eu queria que você fizesse uma recapitulação aí bem sintética de como funcionava o teu processo de trabalho para desenvolver projetos estruturais vamos dizer assim, na era CAD, né? A gente está na era BIM hoje. Fala um pouquinho na era CAD aí, qual era o teu fluxo de trabalho? Então, tem uma demanda que eu gostava de conversar assim com o arquiteto e com o construtor. A primeira coisa que eu perguntava era, rapaz, a arquitetura legal já está aprovada na prefeitura? Porque existia uma falta, existe aí, em alguns casos, uma falta de comunicação enorme. E aí depois isso gera um resserviço enorme quando você tem uma etapa antecipada de trabalho no projeto estrutural, de detalhamento, de gerar os entregáveis, e você tem pequenas alterações na arquitetura no passo seguinte. E essas pequenas alterações para a arquitetura se tornam grandes alterações e grandes resserviços para estruturas, especialmente no que diz respeito a detalhamento. Às vezes é um processo simples e rápido você trabalhar uma remodelagem, uma reconcepção, uma nova análise estrutural, pode ser até simples, mas quando você parte para o trabalho de detalhamento, é um processo que demanda muito tempo e isso é muito chato. A partir do momento que você tem a necessidade de uma comunicação dentro de um fluxo BIM, a estrutura ela entra antes. Ela entra bem antes mesmo da própria arquitetura legal. Você tem uma arquitetura executiva, que você tem a oportunidade melhor de discutir ali com o arquiteto, com o proprietário, as melhores soluções, ainda em tempo de se resolver. Então, tem essa diferença do onde você entra. Então, o projeto estrutural ele precisa entrar um pouquinho antes do que se entrava antes, e, ao mesmo tempo, você economiza com prováveis resserviços, com demandas de alterações que gerariam muito resserviço na frente, você vai economizando essas etapas muito antes. Então, acho que a principal diferença é essa aí, você ter essa liberdade maior de se comunicar com o arquiteto numa etapa crucial da confecção do projeto. O que eu tenho visto nas nossas experiências aqui, tanto de coordenação de projetos como de acompanhamento de projetos de outros colegas, é que dentro de um fluxo de trabalho BIM, e aí eu queria acrescentar, além do BIM também, um processo de engenharia simultânea, né? Porque para mim, o BIM de verdade, ele só funciona quando você tem realmente uma equipe multidisciplinar e que essa equipe multidisciplinar, ela deixe os egos de lado e que todo mundo trabalhe em prol de um objetivo único, que é ter o empreendimento atendendo às expectativas do que foi planejado lá na concepção inicial, né? E que seja seguro e que tenha um custo razoável, que também atenda os parâmetros que foram previstos dentro do estudo de viabilidade. Então, que toda a equipe, de forma integrada, ela tente atender essas restrições, essas premissas que são imputadas lá no começo. E aí, com esse novo olhar aí do trabalho integrado, né, trazendo o BIM, principalmente o I do BIM, né, informação para esse trabalho colaborativo, o que eu tenho visto, Léo, como assim muito importante é que desde a fase de concepção muito inicial do empreendimento, eu vou dizer até desde a fase de estudo de viabilidade, onde o arquiteto fez apenas um estudo de massa e que você vai precisar aí de uma equipe especialista em estudos de viabilidade econômica, né? Que o engenheiro estrutural já esteja, pelo menos, pré-definido, né? Nesse momento ele não vai fazer cálculo nenhum, mas ele vai poder passar algumas informações de índices históricos, analisar qual a complexidade daquele estudo de massa que o arquiteto está desenvolvendo, e a partir daí ele conseguir dar um norte para quem vai estar estimando o custo previsto da edificação, e aí a viabilidade ela já tem um certo grau de assertividade maior, né? Porque a gente sabe que o custo da estrutura de um prédio com fachadas retas de 3, 4 pavimentos é um, e prédios com balanços enormes ou com muitas transições e um prédio com muita altura, o custo é totalmente diferente. Então, assim, o engenheiro estrutural, isso eu estou falando de engenheiro estrutural, mas, na verdade, isso se reflete, eu acho que para
todas as disciplinas, e principalmente para o tripé principal aí, né, que é instalações, estrutura e arquitetura. Acho que todo mundo tem que já imputar um pouquinho dessas informações para a construtora, para que desde a viabilidade ela consiga ter já essas análises. O que é que você acha? Você concorda aí com a entrada já desde esse início? Você falou uma coisa muito importante. Eu sempre recebo esse primeiro contato como aquela, e aí, assim dá certo? E aí a gente entra para fazer uma avaliação preliminar mesmo, na análise de viabilidade técnica, dos sistemas estruturais que são possíveis e viáveis, o que pode ser feito, e aí partir para esse estudo. Olha, isso aqui vai ter que ser com concreto protendido, aqui vai ter que ser metálico, aqui a fundação prevista desse tipo. Então, de fato, você não faz cálculos iniciais, mas você parte de uma experiência, parte de um know-how, parte de uma literatura, de um conhecimento local, para dar diretrizes iniciais, principalmente no que diz respeito à estrutura, a sistema estrutural, de como será possível, de quais os sistemas podem ser aplicados para ali. E aí você consegue ter alguma ideia inicial para a estimativa de custos para isso mesmo. Então, você tem essa necessidade de entrar pelo menos nesse aconselhamento, nesse acompanhamento, nesse direcionamento inicial, no comecinho de tudo, entrar para dizer o como pode ser feito. E aí o como vai delinear, no que diz respeito ao critério financeiro, se pode ser feito lá na frente, né? Às vezes uma solução, a solução acaba não sendo economicamente viável, então você tem que mudar a própria concepção da coisa